Bom dia a todos. Muito obrigada pela sua participação hoje no nosso webinar sobre infraestrutura de telemedicina e telemetria, melhores práticas do mundo. E agora eu vou mostrar a apresentação sobre, muito curto, descrever o que vamos falar hoje. Desculpe meu português não é meu língua primeira. Sou Catarina, diretora de exportações da SK Telemed da Áustria. Vamos também apresentar para vocês outros participantes do nosso webinar, que vamos fazer relatórios sobre a experiência deles. Nós vamos falar hoje sobre características do mercado de telemedicina e telemetria, sobre exemplos de nossos práticos, primeiramente, em outros países, como as pessoas usam a telemetria e telemedicina, a possibilidade de integração com outros sistemas, que é muito importante agora, e vamos fazer uma pequena demonstração do sistema de telesaúde IDIS2Go, e com certeza vamos responder às suas perguntas hoje. Nós temos um chat, você pode escrever no chat suas perguntas durante nosso webinar, e nós vamos fazer as pausas, não só no fim do webinar, para responder, tá? E hoje, quem nós temos? Nós temos Dr. Sergiy Kutsevliak, ele é o CEO do SK Telemed, o dono. Ele vai dizer algumas palavras um pouco mais tarde sobre telemedicina e telemetria em geral. Como você já conhece quem sou eu. E também nós temos o Walter Laprata. Walter Laprata é o diretor do IDIS2Go LTDA no Brasil. Por favor, Walter, palavras para todo mundo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente possa contribuir oferecendo mais algumas informações sobre como telemedicina, que é esse tema tão fascinante e tão motivante e tão em moda. Nós esperamos que a gente, com esse webinar, possa contribuir um pouco para a discussão sobre o assunto e para a apresentação de soluções que estão sendo implantadas em diferentes locais do mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Que bom. Nós temos agora uma descrição geral da telemedicina. Dr. Sergiy, se você está conosco agora, você pode adicionar alguma coisa. Dr. Sergiy, скажите что-нибудь. Я тебя приведу. Hello, colleagues. It is great to have you at our seminar, and good that Brazil already released all blockers for development of telemedicine services. This is very important. We are happy about it. And regarding the experience of last 3 years, of course, we can say that the most impact to the market, to the understanding and importance of telemedicine was COVID epidemic, and still going on. And after first year of shock from 2021, a lot of understanding arrived in governments, local municipalities, and a lot of doctors and patients start use teleconsultations first. And also in Brazil, a lot of use, in Germany, in US, a lot of video calls used. And these, of course, first wave of, let's say, telemedicine consultations, telehealth consultations, they did a big part of job. But of course, they have two weak points. One weak point is that it takes a lot of doctor time, because doctor should speak to patient, talk to patient and listen for answers, and he spends not minutes but
dozens, tons of minutes and hours to listen for patients and to explain and to get reaction. So, and very important second weak point, that this data he gets from this conversation with patient is subjective data, only concerns, only some symptom descriptions, but of course, for right decision, it is necessary, obligatory to have also objective data. And the solution which can collect diagnostic data and bring to remote doctor, this is a main value of telehealth system like Edis2Go in the markets. And of course, more diagnostic at home needed, but it will be a second. Maybe some lack of connection as he is on a business trip, but eu vou tentar traduzir o que o Dr. Sergei agora disse. Ele é muito prazer que todo mundo agora no nosso webinar está apresentando para saber mais sobre telemetria e telemedicina, e que agora no Brasil os leis não têm fronteiras mais já para implementar telemedicina no Brasil. Sim, Walter? Perfeito. Que a coisa muito importante nesse caso é receber não só os dados subjetivos, por exemplo, quando o paciente fala com o doutor, mas receber dados objetivos, dados dos aparelhos, para receber algum dado para o doutor e para tomar decisão certa, correta. Por isso a telemetria é muito importante nesse processo para fazer diagnóstico correto e para o doutor ver os resultados imediatamente, não só para passar o tempo falar com o paciente, mas ver os resultados objetivos. Sim? Isso é o que o Dr. Sergei disse em 2 palavras para traduzir. Eu complementaria dizendo que agora a telemedicina é algo que não é novo, mas houve no passado pequenas experiências. Havia sempre uma pressão para que ela se implementasse, mas isso estava muito confuso, vários setores haviam criando dificuldades, entendendo que não era a melhor maneira de se proceder. Isso acabou sendo forçado durante a pandemia, foi mostrado da utilidade e da necessidade da telemedicina. Com isso, houve a regulamentação, uma lei aprovada no Congresso Nacional, que regulamentou a utilização de telemedicina e deu segurança jurídica e operacional para todos que estão atuando nessa área. Obrigada, Walter. Eu acho que todo mundo já sabe o fluxo e a diferença entre telemetria e telemedicina, que telemetria é dados de diagnóstico do paciente está transferindo para o médico. E também eu queria fazer uma pequena pausa. Primeiramente, se possível, nossos participantes escrever no chat de que estado do Brasil você agora está no nosso webinar, para saber, muito interessante, de que regiões agora nós temos participantes. E eu vou mostrar um pequeno vídeo sobre o sistema de telemetria que nós temos, primeiramente sobre o Edis2Go, e depois vou mostrar os use cases onde está implementando já. Por isso, quando você está escrevendo no chat, eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Médico de telesaúde e Edis2Go. Diagnóstico remoto em qualquer localização do paciente. Plataforma Internet of Things, abrangente com ampla variedade de dispositivos médicos conectados. Transferência e armazenamento de dados médicos para acesso médico imediato. Inteligência artificial para interpretação de resultados médicos, todos os exames em uma única bolsa. Inteligente e simples de usar
para enfermeiros ou para médicos, a qualquer momento, em todos os lugares. ID2Go coleta dados de diagnóstico e envia para a nuvem. ID2Go, painel de relatórios de diagnóstico para médico com inteligência artificial. O ID2Go está pronto para atender áreas remotas e rurais, pacientes crônicos, idosos, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, pacientes isolados durante o Covid-19, pontos de check-up de ambulatórios, farmácias, empresas, pontos de telesaúde, transportes e aeroportos, em qualquer local do paciente. O mundo está enfrentando a pandemia do Covid-19. O sistema de diagnóstico médico de telesaúde, ID2Go, está servindo para interromper o corona em mais de 15 países. Muitas pessoas estão em casa com acesso limitado a diagnóstico e tratamento adequado. Ambulatórios podem gerenciar este risco usando o ID2Go, enviando enfermeiras ou paramédicos em casa para check-up. O ID2Go pode realizar chamadas de vídeo e os resultados de diagnóstico podem ser impressos, para a conveniência do paciente. A plataforma é completa e independente, com interfaces para enfermeiro e médico remoto, mas também pode ser facilmente integrada no sistema de informação médica existente. Mesmo em áreas remotas, sem conexão com a internet, o ID2Go armazena dados no modo offline e os envia automaticamente quando a conexão aparece. Para empresas com muitos funcionários, o ID2Go faz check-up imediato e pontual. O ECG de 12 canais, com suporte à decisão do médico de inteligência artificial no momento certo, pode prevenir doenças cardiovasculares ou acidente vascular cerebral. Ferramentas de diagnósticos de alta qualidade de nível médico, que são conectadas ao sistema de diagnóstico médico de telesaúde ID2Go. ECG de 12 canais, monitor de pressão arterial, espirômetro, oxímetro de pulso, glicosímetro, analisador de urina, termômetro infravermelho, scanner de ultrassom, estetoscópio, Doppler fetal, sistema de teste de hemoglobina e lipídios, dermatoscópio e otoscópio, analisador de leucócitos, analisador POCT e outros. O ID2Go atende pacientes nas áreas mais remotas do mundo, como a floresta amazônica e florestas tropicais. Ajuda a monitorar a vida e a saúde desde o início e continua cuidando durante o crescimento. Na saúde pública, o ID2Go desempenha um papel importante na criação de infraestrutura de telemedicina moderna, nova qualidade de vida e acesso remoto a profissionais médicos. Todos os dados são protegidos de acordo com o GDPR e os protocolos de proteção de dados. Na clínica ou longe dela, em centros de transporte ou unidades militares, em farmácias ou em áreas rurais profundas, sistema de diagnóstico médico de telesaúde ID2Go, uma nova era em infraestrutura digital de saúde. Fabricado na Áustria, funciona em todo o mundo. Muito obrigada pela atenção do vídeo. Eu recebi algumas perguntas sobre o chat. Você tem, nossos participantes têm o chat no menu do Zoom. Você pode verificar e você pode escrever qualquer coisa. Hoje lá é perguntas e respostas. Você também pode usar perguntas e respostas. E Stefano já usou de Minas Gerais. Muito prazer, Stefano. Na resposta de perguntas, você pode usar de qualquer coisa. Ok. Nós vamos continuar. E eu vou mostrar mais informações agora sobre SK Telemed. Na verdade, quem somos. E porque nós agora está dentro dessa tema. Você pode ver aqui que nós já desde 2018, nós estamos nesse tema como IT para a área de saúde. E quero dizer que durante a pandemia de Covid, agora é muito mais forte esse tema para usar telemetria e telemedicina, porque é inevitável, né? Para usar isso quando pessoas não podem sair da casa ou têm medo para visitar um hospital. Por isso, nós trabalhamos com vários países, como distribuidores de vários países, e o Brasil, para nós, é um mercado muito especial, por isso nós temos a nossa empresa representante no Brasil, ID2Go LTDA, para atender todos os
nossos distribuidores e consumidores nesse mercado. Nós, já há muitos anos, o Scatelenet é o líder na área de Patient Monitoring Solution Providers. Você pode ver isso, e nós trabalhamos num monte de países, como IDIS2Go, é o nosso produto, flagman produto, porque para áreas remotas, para áreas rurais, para fábricas grandes, essa é a solução muito boa para fazer diagnóstico rápido e simples, e o doutor não precisa ficar no mesmo local do paciente, ele pode ficar em qualquer lugar e ver todas as informações imediatamente sobre dados diagnósticos desse paciente. Eu queria mostrar, por exemplo, que mais do que 3.000 kits funcionam na Ucrânia durante esses anos, e primeiramente no ambulatórios, nos hospitais pequenos, nas áreas rurais, onde o doutor normalmente tem 2 kits do IDIS2Go, um kit para receber nesse escritório da prática e outros para visitar os pacientes com paramédica. Você pode ver também outro exemplo de uso na Áustria, para esses lugares, nursing homes. Walter, me ajuda, por favor, para esses pessoas idosos. Sim, casas de idosos. Sim, para fazer todos os diagnósticos lá, sem precisar colocar esses pacientes para o hospital, mas para fazer tudo nesse lugar. Nós temos, durante últimos 2 anos, uma grande experiência com projetos pilotos, primeiramente no Brasil. Você pode ver vários exemplos que já está usando no Paraná, aqui, Municipalidade do Colombo. Primeiramente também no pequenos ambulatórios ou nas cidades pequenas, como Irati, por exemplo, perto do Prudentópolis, e outras cidades que têm muitas áreas rurais. Aqui também o exemplo do Aziz Chateaubriand Municipality, do estado do Paraná. Também temos projeto na Amazônia, porque, na verdade, é o mais rurais território do Brasil e pode ser do mundo, quando também as pessoas precisam receber ajuda para fazer diagnóstico, sem hospitais perto desse lugar. Sim, Walter. Walter pode adicionar mais sobre a Amazônia. Sim, não é totalmente conhecido de todos as distâncias, as dificuldades de acesso a quase tudo na Amazônia, mas especialmente de serviços médicos. Então, é exatamente o tipo de área onde se aplica enormemente, onde se facilita enormemente a utilização de um sistema como o da IDIS2Go para facilitar o acesso das populações mais isoladas ao atendimento médico. Existem regiões do Brasil em que algumas pessoas nunca viram um médico presencialmente. Então, mais do que um sistema de telemedicina, é um sistema de democratização, eu diria, do atendimento médico às populações, especialmente aquelas populações mais carentes, nos locais mais ermos do Brasil. Uhum. Também, mais um exemplo do Brasil, como Norte Energia, para fazer check-up dos pacientes, dos funcionários, por exemplo, e fazer a consulta também à distância. Walter, mais tarde, vai falar mais sobre a experiência do Brasil. Eu queria também adicionar sobre nossa experiência do México. Aqui, durante o Covid, a IDIS2Go também faz muitos diagnósticos no caso das pessoas idosas, para muitas pessoas que querem ficar em casa, para pessoas grávidas também,
porque um monte das pessoas tiveram medo para sair da casa, para visitar o hospital, e IDS2Go como aparelhos diagnósticos. Agora nós temos mais do que 20 aparelhos já conectados para IDS2Go. E muito bem exemplo da África. Nós trabalhamos com a Ivory Coast, Côte d'Ivoire. Costa de Marfim. Sim, como nosso distribuidor, e eles fazem point of care. Point of atendimento de telediagnóstica, de telemedicina. Eles têm IDS2Go com muitos aparelhos já conectados, também temos o laboratório conectado. Eles fazem todos os diagnósticos lá nessas cidades que não são cidades, villages. Pequenas aldeias. Pequenas aldeias, muito longe da cidade do Abidjan, do Algoville, das cidades grandes onde eles têm clínicas, e eles fazem muitos diagnósticos e depois fazem recomendações para essas pessoas. Cada mês eles fazem relatório para o município de saúde dessa região, e eles podem ver a estatística de todos os casos com esses pacientes, estatísticas do disease statistics. Doenças? Estatísticas sobre as doenças. Estatísticas sobre as doenças, e pensar o que fazer com essa região, como ajudar para a população com essas doenças, e eles podem ver tudo analítica sobre a região. Também interessante caso como nossos distribuidores usam telemedicina, telemetria e também telehealth kiosks. Se traduzir certo? Que a gente chama aqui de cabines, né? De cabines de telemedicina nas farmácias, nas estações de gasolina, no big malls. E muito importante nesse caso, quando você faz diagnóstica, para ficar paramédico ou enfermeira juntos como paciente e como kit, porque nós sabemos a experiência da Argentina, por exemplo, e eles têm exemplo não muito bom, que não funciona agora. Eles fez uma cabina da telemedicina com os aparelhos dentro, mas ninguém, grande TV lá, mas ninguém atendeu o paciente dentro. Por isso, com essa característica, esse projeto não funcionou bom. Esse não era projeto da IDS2Go, mas só uma cabina de telemedicina com alguns só termômetro, como medidor de pressão, e o grande TV para teleconsulta como doutor. Mas pessoas sem ajuda era assustando, teve medo para tocar esses aparelhos, não sabia o que fazer com eles, por isso não era efetivo o modelo como implementar a telemedicina na Argentina. E nossos distribuidores no países nós trabalhamos, entendam esse caso, e com IDS2Go sempre precisa ser alguém paramédico que atende o paciente para ajudar a fazer diagnóstico certo, e o doutor imediatamente pode ver resultados da nuvem e fazer recomendações. Tá? E agora eu queria também mostrar para vocês outros exemplos. Eu sei que no nosso webinar tem participantes da área de prisão, certo? Da área. E eu queria mostrar para vocês exemplo muito bom de uso no prisão IDS2Go Kit, porque não precisam para sair do hospital como as pessoas dentro
e this makes much cheaper the diagnostics, Walter. Could you please? É um diagnóstico muito mais, economicamente, muito mais barato, muito mais... Alguém tinha A perguntado... implantação de tecnologias modernas no sistema de saúde não exclui... Desculpa? A implantação de tecnologias modernas no sistema de saúde não exclui os habitantes da enfermaria do Centro de Saúde do Serviço Criminal Executivo do Estado. Recentemente, os complexos móveis de diagnóstico IDIS2Go foram recebidos nas unidades médicas dos Departamentos de Serviço de Execução Criminal do Estado. O complexo móvel de diagnóstico IDIS2Go permitiu integrar ferramentas médicas de diagnóstico precoce de doenças em uma mochila compacta. Estamos muito satisfeitos com uma tecnologia unificada para examinar pacientes, independentemente de sua localização, que temos recebido no serviço médico. O complexo móvel de diagnóstico IDIS2Go inclui um aparelho de ECG de 12 canais, tonômetro, oxímetro de pulso, espirógrafo, termômetro, analisador de urina e medidor de glicose. Os resultados do cardiograma são exibidos imediatamente no monitor do complexo móvel. Também o médico tem acesso aos dados médicos de decodificação automática do cardiograma. O uso de inteligência artificial para decifrar o eletrocardiograma permite adotar decisões imediatas relativas às necessidades de comunicação de tratamento ou internação do paciente no hospital. O complexo permite realizar monitoramento regular das informações respiratórias. A espirometria ajuda a investigar as funções de respiração externa e a identificar distúrbios associados a doenças do sistema respiratório. Os resultados podem ser vistos imediatamente no monitor, facilitando a leitura dos dados do espirógrafo. O diagnóstico precoce de doenças na sua fase inicial reduzirá o tempo e o custo do tratamento do paciente, e o que é mais importante, dará mais chances para a recuperação. Até agora, para esse conjunto de exames, precisávamos levar o paciente para um hospital. Hoje, podemos fazê-lo diretamente nos locais de reclusão. Todos os dados obtidos a partir do complexo móvel de diagnóstico IDIS2Go são armazenados em um repositório seguro. Após a introdução do sistema de informações médicas, os dados diagnósticos podem ser integrados no cartão médico eletrônico do paciente para consulta e tratamento no formato de telemedicina. O Centro de Saúde do Serviço Criminal Executivo do Estado da Ucrânia foi criado para prestar assistência médica a condenados e pessoas detidas. Um dos componentes de prestação da assistência médica é a implantação de sistemas móveis de diagnóstico como um passo para o uso de serviços modernos da telemedicina no setor da saúde. Obrigada. Era um exemplo para o uso do IDIS2Go no sistema do Presal. Na verdade, é um exemplo muito bom. Eles usam IDIS2Go quase 24 horas por dia. E isso significativamente não precisam usar algumas outras pessoas para fazer transporte para o hospital. Eles podem fazer tudo dentro do Presal. O que nós queremos adicionar mais para ver os casos de uso, por exemplo, quando o paramédico visita a casa do paciente e depois transmitindo dados ao médico da clínica, ou, por exemplo, o médico durante o horário de trabalho fornece diagnóstico no consultório do paciente, também como esse exemplo com funcionários. Tenho vários vídeos, na verdade, muito mais para mostrar para vocês, não é possível para mostrar tudo no mesmo webinar. Nós temos também vários vídeos da Ucrânia sobre esses ambulatórios que usam IDIS2Go, só para, sim, isso não é em português, só para ver que nessas pequenas práticas de telemedicina, eles usam para fazer check-up, eletrocardiograma e outros diagnósticos para fazer esses pequenos ambulatórios e passar para hospitais grandes.
Também importante, Walter, por favor, o que você acha sobre a experiência do Brasil agora? Nós agora fazemos muitos exemplos de outros países. Que é a sua opinião sobre o desenvolvimento desse mercado agora no Brasil? Sim. É surpreendente como o tema telemedicina está simplesmente explodindo, não só no mundo, mas no Brasil. Tanto nos setores médicos privados quanto públicos. No setor público, a gente sabe as grandes deficiências do sistema médico brasileiro, do sistema de saúde brasileiro, as limitações do sistema de saúde brasileiro, onde você tem, mesmo em interiores, regiões do interior, mesmo próximas a São Paulo, que é o maior centro do país, você tem UBSs, unidades básicas de saúde, onde o médico vai de 15 em 15 dias, onde os pacientes são atendidos por um paramédico ou por uma enfermeira, um profissional de saúde que não médico. Tudo isso gera um acesso muito limitado da população ao contato com o médico. Então, e um custo muito alto, porque um paciente, qualquer coisa mais importante que ele apresente, ele tem que ser encaminhado para a cidade, para um centro maior, onde tem uma UPA, e assim por diante. No sistema de telemedicina, isso se soluciona na maior parte dos casos. A maior parte desses pacientes não tem enfermidades graves ou que podem ser diagnosticadas à distância. Então, os sistemas de telemedicina, de uma maneira geral, se aplicam enormemente para isso, especialmente se nós considerarmos as dimensões, as características de um país como o Brasil. Sem contar que nós temos enormes aplicações. O Brasil é um país extremamente dependente no seu PIB do agronegócio. Nós temos fazendas em que você percorre quilômetros e quilômetros até chegar na sede da fazenda. E algumas com milhares de funcionários, com milhares de trabalhadores, com um acesso limitadíssimo ao médico. Muitas vezes um trabalhador como esse, para ir fazer seus exames, ele tem que se deslocar em vários quilômetros de distância de uma cidade. Isso, além de causar instabilidade do ponto de vista de saúde, também gera problemas econômicos, financeiros muito grandes para as empresas, um custo muito alto para fazer o atendimento desses pacientes. Isso é resolvido de forma bastante eficiente com a utilização dos procedimentos de telemedicina e, em especial, esse sistema que nós estamos apresentando, que permite que o médico tenha acesso não apenas à imagem, o que já é bastante, mas também a dados analíticos a respeito da saúde daquele paciente no seu diagnóstico. Nós podemos considerar ainda situações locais, minas, nós podemos considerar minas onde se explora locais ermos, nós podemos considerar nas Forças Armadas a utilização, nós podemos pensar nos médicos, nas equipes de saúde de família, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, do SUS, onde o profissional visita as casas, os pacientes, faz ali o seu formulário, indica quando que ele deve ir ao laboratório ou ao hospital, faz o acompanhamento de doenças crônicas, de diabetes, por exemplo. Tudo isso pode ser feito utilizando-se um kit de telemedicina, como o da Edis2Go, e o contato com o médico é estabelecido de maneira imediata. Na área privada da saúde, há custos muito grandes às empresas de saúde suplementar. Existem custos muito grandes com a presença dos pacientes em hospitais, sem que haja efetiva necessidade daquele paciente estar num pronto atendimento. Todos nós sabemos que quando nós sentimos alguma coisa, nós corremos para o pronto atendimento, sendo que na maioria dos casos isso não seria necessário, a estrutura de um hospital não seria necessária para aquele atendimento. Isso poderia ser facilmente resolvido por uma teleconsulta junto com um telediagnóstico. Então, isso, do ponto de vista econômico, sem perder a qualidade, a técnica no atendimento, permite que as operadoras possam ter uma utilização muito mais eficiente e econômica dos seus recursos para os seus associados.
Falamos ainda de grandes hospitais públicos, que são, em geral, com a tradição de superlotação, de excesso de pacientes e falta de capacidade para atender a todos. Também com sistemas como esse, com postos avançados, você consegue limitar bastante a necessidade de ter esse paciente no hospital. Então, todas essas aplicações tornam a telemedicina uma coisa que veio, uma técnica de trabalho para a medicina que veio para ficar, não tem a menor dúvida. Se havia restrições no passado recente à utilização, a pandemia do Covid mostrou que ela é extremamente necessária e eficiente. E com a regulamentação, hoje se permite trabalhar de maneira bastante segura, com segurança jurídica, com embasamento nesse tipo de aplicação. Obrigada, Walter. Só para descrever esse caso sobre coisas rurais, esse exemplo do Paraguai em espanhol. Un aparato de telemedicina que nos acerca por lo menos más, ya los pacientes no necesitan llegar hasta el hospital regional para hacerse sus estudios, como por ejemplo el electrocardiograma, control de glicemia, espirometría, y todos estos estudios se cargan en una plataforma, se le da un código al paciente y a través de su celular o una computadora ellos pueden acceder a sus resultados. Aproximadamente 10 a 15 pacientes por día estamos agendando. Es un aparato muy importante. Para ver que também perto do Brasil essa experiência de implementação da telemetria também nas áreas remotas para fazer muito rápido diagnóstico e fazer decisão também rápido pelo doutor que não está lá com o paciente. Muito importante coisa que eu queria adicionar aqui é que IDIS2Go tem possibilidade para integrar-se como HIS, Medical Information System, tem API aberto, protocolo, e também pode ser integrado no sistema do hospital, por exemplo, ou no sistema que trabalha como rede do nosso distribuidor, que tem já a carta de paciente dentro, e é muito fácil e muito útil para receber dados dentro da carta de paciente. Quando nós começarmos a desenvolver IDIS2Go, nós desenvolvermos esse produto que pode trabalhar independente de qualquer sistema, tem o acesso, o account do distribuidor, da clínica e todos os dados pode ser operado lá dentro desse sistema. Mas se existem HIS, Medical Information System, sistema já onde os doutores trabalham, onde hospitais trabalham dia a dia, nós podemos integrar IDIS2Go com esse sistema e todos os dados vai se aparecer no sistema da hospital. É muito conveniente para todos se existe já esse sistema, e nossa equipe também faz isso muito rápido juntos com a equipe do hospital do sistema com esse protocolo aberto. Você pode ver que nós temos um monte dos devices, agora devices que têm registro no Brasil, é o monitor como sensor de ECG de 12 canais, medidor de pressão, oxímetro de pulso, temos analisador de urina, espirômetro, usam também glicosímetro Roche no Brasil e termômetro infravermelho. E vamos continuar nossos registros nesse ano e no próximo ano, porque temos muitos devices como dermatoscópio, otoscópio, estetoscópio, ultrassônico, Doppler ultrassônico, ultrasound. Doppler fetal tem já registro no Brasil e pode ser adicionado no sistema. Point of care? Point of Care é um sistema de laboratory system
que pode fazer mais do que 30 testes, como sangue, de hormones, infections, tumor markers, cardiac markers, drugs, muita coisa no mesmo local, e facilita muito a logística, porque as pessoas terem que visitar laboratório, aguardar. Agora, como point of care, como Edis2Go, o procedimento é 3, 5 minutos, e os dados também está adicionando no Edis2Go, e o doutor pode ver no mesmo momento todas as informações sobre nosso paciente. Não precisa nada alguma muito complicado para usar Edis2Go. O doutor precisa ter só um computador para ter acesso para o sistema dele. E o paramédico pode ser treinado para usar Edis2Go, também é muito fácil. E o interface também é muito fácil para entender. E depois, algumas aulas, ele pode já visitar os pacientes, não precisam o doutor para fazer esse diagnóstico, mas paramédico ou enfermeira. E agora, nós queremos apresentar para você esse sistema. Eu sei que alguns participantes já visitou nós no hospitalar no maio, e no mês de outubro, o Walter também vai participar num grande evento. Walter, um pouco as palavras sobre isso. Sim, o Global Summit, que é um evento totalmente focado para telemedicina, telemetria. Ele ficou por 2 anos ausente e agora está retornando. É um evento muito bom e totalmente focado em telemedicina. Nós vamos ter um stand lá, vocês estão todos convidados, e os seus convidados também estão todos convidados a participarem e acompanharem o que está sendo desenvolvido de mais moderno na área. Sim. E agora eu posso ver muitas perguntas, perguntas e respostas já. E vamos analisar e responder. Walter, obrigada, você já está respondendo. E agora nosso technical lead, Sergei, também vai participar do nosso webinar como lado técnico para mostrar para nós Edis2Go. Olá, Sergei. Muito obrigada. Hi, everyone. Hello. Sergei, vou mostrar para nós uma kit, como, em geral, o procedimento está acontecendo como paramédico. Primeiro, nós temos essa bolsa, Edis2Go, onde todos os aparelhos ficam dentro, seria do monitor. E para iniciar nosso exame, a enfermeira primeiramente publica. Esse é o main screen. Ela pode iniciar exame. Nós iniciarmos o exame e primeiramente temos que dar algumas informações sobre o nosso paciente. O telefone, ID do nosso paciente, que pode ser CPF, por exemplo, nome e sobrenome, ou ID do passaporte dele. Também é possível adicionar dados da altura, do peso, da idade do nosso paciente. E vamos no próximo, nosso main menu, onde enfermeira ou paramédico pode ver todos os aparelhos que está conectado no nosso sistema. Дальше. Aqui você pode, você pode ver que dispositivos de ECG, pulso oxímetro, todos os devices está conectado. E nós vamos mostrar para você alguns exemplos de exame que nós podemos fazer. Por exemplo, algo simples, termômetro. Para fazer termometria, aqui nosso termômetro, nós escolhemos termômetro no main menu no nosso monitor. E como Bluetooth, sistema busca o termômetro, nós fazemos essa medição. E no mesmo momento, você pode ver resultados no Edis2Go. Tem mesmo resultado. Um pouco alto, Sergei. Um pouco alto sua temperatura. Tá?
E agora o paramédico tem que prestar salvar e pode continuar outros exames. Esperômetro, давай покажем. O Serguei vai mostrar esperômetro e quando ele está mostrando, posso dizer que dentro desse sessão do exame, nós podemos fazer novamente medição, mudar resultados, mas quando nós vamos finalizar, nada pode ser mudado. Sim, Walter? O Fábio pergunta se é possível acoplar um teclado por Bluetooth, se utilizar um teclado que tenha Bluetooth com monitor. Sim, é possível utilizar o teclado com o Bluetooth, nenhum problema, e pode fazer isso. É mais conveniente quando é em algum lugar, sem transporte, por exemplo, ou para algumas enfermeiras, é mais conveniente usar teclado. É possível. E no mesmo momento, o esperômetro também é conectado pelo Bluetooth para EDIS2Go App e nós podemos ver todos os resultados que nós já temos. Podemos ver resultados de esperômetro e também ver os gráficos de nosso esperômetro também para analisar os dados. Que outro aparelho para vocês, nossos queridos participantes, você queria ver mais do EDIS2Go que tem? Podemos fazer ECG, podemos fazer oxímetro de pulso, medidor de pressão. Se você tem algo que você queria primeiro ver, por favor, disse para nós. Queria mostrar um mais usado aparelho, ECG, сереженька, прикрути EKG. ECG, oxímetro de pulso e medidor de pressão é parte do monitor. Eu, Serguei, agora vou mostrar para você como está conectando nosso ECG para monitor. Nós temos 12 canais de ECG. Podemos agora mostrar para você 4 canais para evitar que Serguei tenha que how to tell not to take the clothes from Serguei. Walter, help me please to translate. Nós vamos fazer 4 canais, não 12 agora para mostrar para vocês. Not to let Serguei take out his t-shirt. Para evitar que o Serguei tire a camiseta dele, nós vamos fazer só com 4 canais. Sim. Como os mãos e os pés deles. Agora, eletrodos estão conectados. E nós podemos escolher ECG no nosso EDIS2Go e já ver que está pronto para fazer medição nossa ECG. Nós podemos escolher o tempo quando nós queremos fazer essa medição. Se o paramédico não conhece como tratar com esses eletrodos, pode usar how to tell right, pode usar this coisa, the things to how to put electrodes. Cannot hear you, Walter. The micrófono. Se o paramédico tem dúvidas sobre como utilizar, o próprio sistema dá instruções sobre como utilizar os eletrodos. Esse aqui agora já quase pronto com ECG para mostrar para nós os gráficos que já está quase pronto no EDIS2Go. E quando nós ficamos contentes com esses gráficos já, nós podemos iniciar nosso exame. Nós podemos fazer recording, gravar, desde 20, 30
ou 60 segundos de nosso ECG. Agora está em progress, nós поближе не видно отсчета. Sim, agora o processo está salvando, nós temos que aguardar esses segundos para fazer gravação. Из-за того, что двигаюсь, такое. Está pronto? Salvar e depois, se por exemplo, paramédico ou enfermeira entende alguma coisa em ECG, nesse momento também ele pode ver os resultados no monitor já. Também mudar velocidade, por exemplo, nos gráficos, aplicar diferentes filtros, por exemplo, anti-tremor filtros ou outros filtros, e também usar analítica. Analítica desse ECG, com os dados já analisando o que está acontecendo com o nosso paciente e com os dados de ECG deles. Só por isso, se essa enfermeira, ela também pode analisar, sem doutor, a situação com o nosso paciente. Ok. E passo a passo, depois cada aparelho, ECG, medidor de pressão e pulsoxímetro é parte do monitor, como eu já disse, e outros aparelhos, esperômetro, analisador de urina, com 11 parâmetros, termômetro infravermelho e glicosímetro, são Bluetooth conectado. Podemos mostrar, por exemplo, analisador de urina. É muito fácil, nós temos tiras para usar analisador de urina. Nós switch on analisador de urina, depois escolha no monitor analisador de urina que tem que ver o Bluetooth desse aparelho e nós podemos começar nosso exame. Então, o monitor começa a buscar, está na rede online e nós podemos fazer o exame. Temos tiras. Infelizmente, Serguei não tem urina agora, Serguei. Por isso, vamos mostrar como tira de urina. Agora, tira de urina nas mãos do Serguei e agora no medidor do analisador de urina. Agora, quando ok, e 60 segundos para fazer normalmente essa análise. Mas nós vamos fazer mais rápido porque não temos urina verdadeira agora. Vamos ver o procedimento. Ok, e nós temos alguns resultados aqui. E no mesmo momento, nós podemos ver esses resultados também no nosso EDIS2Go. Ok, vamos precisar salvar. O que eu queria dizer que sem internet na rede, paramédico, enfermeira pode fazer esses exames, nenhum problema. E esses exames vão ficar na memória do EDIS2Go. Quando o monitor tem rede do Wi-Fi, do internet, automaticamente, no mesmo momento, esses resultados vão para a nuvem do EDIS2Go. Esse nuvem está localizado no Brasil e todos os dados estão dentro dessa nuvem. Eu queria mostrar para você exemplo o que o doutor pode ver dentro dessa nuvem. Agora vou demonstrar. Esse é o exemplo do outro aparelho. Aqui é mais devices, mas eu queria para você ver quantos resultados é possível para ver desse demo. O doutor pode ver os dados, horário e o número sério de kit do nosso EDIS2Go. Pode ver essas informações que a enfermeira no início inscreveu sobre nosso paciente.
Também dentro do IDIS2Go, no lado do paramedic, é o lugar de comentário geral, onde o paramedic pode descrever o caso, por exemplo, algum problema do paciente, para o médico entender melhor o que ele está analisando. Nós temos aqui aparelhos que ainda não têm registro no Brasil, mas você pode ver analisador de leucocitos, analisador de lipídios, detalhes de otoscópio, por exemplo, para ver mais detalhes de nossas fotos. E nenhuma dúvida que nós vamos fazer esses registros também mais logo. Estetoscópio é o som do estetoscópio, normalmente para, se você pode escutar alguma coisa de lá, glicosímetro, termômetro, que está no nosso kit básico, espirômetro, também com os detalhes do espirômetro, como volume e fluxo do nosso paciente. Também ECG, aqui como os detalhes também para o doutor. E o doutor também pode aplicar filtros para ECG, pode mudar tempo de duração, velocidade, pode fazer medições aqui. E também ver analítica já nesse lado para ver o que está acontecendo com o ECG do nosso paciente. Se o doutor está autorizado no sistema, ele pode deixar recomendações. Aqui não há recomendações, porque o doutor não visitou esse caso, mas o doutor que está autorizado nesse sistema pode deixar os comentários, pode adicionar qualquer files, por exemplo, com algumas recomendações para nosso paciente. E o que é importante, o paramédico, se está conectando na rede, pode já ver essas recomendações dentro do monitor. Porque nós sabemos que não sempre é bom internet para videochamada, por exemplo, ou o doutor está ocupado com muitas outras coisas, e para ele é mais fácil dar essas recomendações. E o paramédico, no mesmo momento, também pode ver essas recomendações e dar fazer alguma coisa com esse paciente que o doutor disse. O que também no nosso monitor é possível gravar áudio, por exemplo, o paciente queria falar sobre o problema dele sem chamada para o doutor, também isso vai ficar parte do diagnóstico file, e também fazer as fotos do paciente, de parte do paciente, se é coisa necessária para o doutor entender melhor o problema do nosso paciente. Monitor de pressão arterial, você entende como funciona com certeza, pulso oxímetro, Doppler fetal, também está a parte do IDIS2Go System, e pode ver um gráfico dos fetos e escutar como está a situação com o coração do pequenininho dentro da mulher. E o doutor pode ver todos os dados sobre nosso paciente. Se é necessário, pode fazer a videochamada dentro do IDIS2Go como monitor. Se não, se por exemplo existe o sistema já com teleconsulta com os nossos clientes, não é necessário fazer só dentro do IDIS2Go, possível fazer com consulta do sistema dele, mas aqui é os dados objetivos que o doutor pode já ver e pensar o que fazer e dar recomendações para o nosso paciente. Se é coisa de emergência, por exemplo, e agora tem que ir para o hospital, ou é possível resolver o problema diretamente nesse momento como paramédico e como doutor, lá ou como enfermeira. Walter, você queria adicionar alguma coisa?
Não, eu acho que nós estamos... A mensagem que nós gostaríamos de deixar claro para vocês é que os parâmetros que hoje o nosso sistema permite analisar vão ser amplamente estendidos nos próximos meses. Nós estamos aplicando, junto à Anvisa, o licenciamento de todos esses devices, e o sistema é aberto para receber, inclusive, outros. Então, é um projeto em constante evolução, e nós vamos, com certeza, aplicar isso de maneira mais ampla. Eu agradeço a todos a presença de vocês, agradeço ao Serguei, a Catarina, pelos esforços para promover esse webinar. Nós vamos promover outros, com outras informações, e esperamos revê-los em breve. Sim, obrigada, Walter. Obrigada a todo mundo. Eu queria adicionar que aqui o contato do Walter, que é responsável do IDIS2Go no Brasil. Você pode contactar ele no qualquer momento. Ele vai responder suas perguntas, dar mais informações sobre os preços, condições, suporte como IDIS2Go no Brasil. Ele vai aguardar vocês no outubro, nesse evento no Transamerica Expo Center no São Paulo. Mas também é possível fazer demonstrações não só nesse evento online, ou o Walter pode visitar vocês, ou você pode visitar o Walter para fazer essas demonstrações com IDIS2Go. Você pode ver que o sistema não é startup. Nós trabalhamos agora com IDIS2Go no mundo há mais do que 6 anos. Esse sistema já está desenvolvendo sem fim. Nós adicionamos mais aparelhos, mais funções no sistema, e também, se você vai querer algo que é necessário, você pode informar nós, dar essas informações para nós e pensar juntos como nós podemos melhorar IDIS2Go para vocês, integrar no seu sistema que existe, ou adicionar algumas funções que é muito importante para vocês. Estamos abertos para isso. E se você... eu já vi muitas perguntas que o Walter respondeu, por exemplo, só para todo mundo pode escutar essas perguntas, eu vou ler alguma coisa. Por exemplo, Catarina, para compartilhar os vídeos, esse webinar está gravado e nós vamos passar para vocês as gravações do nosso webinar e também apresentações, vídeos, tudo que você precisa, nós vamos passar para vocês. A outra estratégia a nichos que você não citou para implantações de soluções IDIS2Go, que tem uma conotação de atacado e não de varejo. É verdade, né? Walter, vai ajudar? Me ajuda, por favor. Eu precisaria que o Stefano explicasse um pouco melhor o que ele quis dizer com as conotações de atacado e varejo. Há uma outra pergunta do Fábio Bastos, se o sistema pode ser conectado à internet via cabo. Sim, pode. Pode ser conectado via cabo também. Mas normalmente está usando no modo de transporte, por isso é mais fácil usar, por exemplo, ponto de Wi-Fi do celular, por exemplo, ou para fazer isso mais fácil. Mas se você queria usar como esse cabo, nenhum problema. Ok, obrigada a todos. Teclado é possível para usar no IDIS2Go. E também nós ficamos muito felizes que você teve esse tempo a assistir e participar do nosso webinar. Hoje, aqui, durante essa hora, juntos, nós vamos fazer mais webinários com mais temas interessantes para vocês. Esse é nosso primeiro, na verdade, nesse ano. Nós fizemos um monte de webinars no ano passado e agora queremos abrir também nossos novos
séries de webinars sobre telemetria e telemedicina, e muito sucesso para vocês no implementações do telemetria, porque é coisa muito importante nesse momento para muitas pessoas que precisam acesso para o médico nas áreas remotas, rurais, enfim. Estamos abertos para ajudar vocês nesse caminho. Muito obrigada, e nós vamos passar a gravação para você mais tarde. Tchau, tchau para todo mundo. Até logo, bom dia a todos. Obrigado.